Quero ler com você hoje à noite o Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o 8. O texto vai ser projetado aqui na minha tela, aqui atrás de mim, caso você esteja sem Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. E ele nunca dava atenção à mulher. Mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau? Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que Ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Você pode abaixar sua cabeça mais um minuto? Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, gratos por tudo aquilo que vimos, acompanhamos na Bethesda durante esse ano, e pedindo que o Senhor continue de mãos dadas com a nossa comunidade. Diante dos nossos desafios, nós só precisamos sentir a Tua brisa suave tocando na nossa face para a gente seguir em frente. E agora que abrimos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito nos ajude para que possamos conhecer um pouco mais de Ti. E assim podermos conhecer um pouco mais de nós mesmos, das nossas histórias, das nossas questões, dos nossos medos e desânimos, para que essa noite seja uma noite marcante na história da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. A nossa história, a sua história, a minha história, ela é composta por inúmeras pequenas histórias. Você está aqui hoje, não sei a tua idade, mas estamos num grupo de adultos, e são muitas as histórias que formaram a pessoa que você é hoje. Ninguém aqui foi definido, ou não pode ser definido, por um evento. E isso é muito libertador, caso haja alguém aqui hoje à noite que tenha um evento muito triste, uma culpa muito grande no coração, e por causa dessa culpa, por essa questão do passado, vem se arrastando e se definindo por causa de um erro. Não faça isso. Por quê? Porque você não é definido por uma história. Você, teu coração, a tua biografia, ela é o encontro de muitas e muitas e muitas histórias. Todos nós precisamos, ao olhar para nós mesmos, sermos mais leves, sermos mais compreensivos, sermos mais compassivos com o nosso próprio coração. Porque a complexidade da nossa vida é tão grande. Quantas dificuldades você enfrentou esse ano? Aliás, quantas dificuldades você enfrentou talvez essa semana? Ou talvez hoje. E são tantas dificuldades, é tanta dor para todos os lados, que às vezes a gente precisa, inclusive, sublimar um pouco. A gente precisa aliviar um pouquinho para a gente conseguir lidar com tanto problema, com tanta confusão dentro de nós. Você quer ver um exercício, algo que a gente faz para conseguir tocar a vida para frente, senão a gente se perde nas nossas pequenas histórias complicadas? Se eu perguntar para você aqui hoje à noite: e aí, como vai? Tudo bem? O que você vai responder? Hã? Tá tudo bem? Tudo? Como está tudo bem se você mora em São Paulo? Você é brasileiro. Não está tudo bem. É claro que não está tudo bem. Mas eu preciso responder: não, está tudo bem. Até porque se a gente ficasse aqui sendo muito sincerão, né, o famoso sincericídio, e aí, tudo bem? Não, senta aí para eu te contar. Nós vamos ficar os próximos 6 meses aqui, você contando os teus e eu contando os meus. Não, a gente precisa de alguns recursos para a gente tocar a nossa vida para frente, porque senão a gente se perde nas nossas histórias doloridas, e a gente tem que ter recursos sim, para conseguir tocar a vida para frente. Não está tudo bem.
Aliás, quando é que vai ficar tudo bem e a gente tem essa sede? E a grande questão da nossa vida e da nossa espiritualidade não é quando que vai ficar tudo bem, mas como que a gente pode fazer para viver uma vida cada vez mais leve? Como que a gente pode fazer com que a nossa vida tenha cada vez mais sentidos, no plural, metas, propósitos, para a gente conseguir seguir vida fora? Eu já falei, acho que aqui no domingo, não me lembro, mas de um dos meus vídeos na internet de quinta-feira eu seguramente já falei, já contei, e vou pedir licença caso você já tenha escutado essa ilustração que eu vi uma vez, de um barquinho de pescadores extremamente funcional, extremamente útil, e de repente ele deixou de ser. As viagens da pesca começaram a ficar pesadas, cansativas, e os pescadores se reuniram e falaram: olha, nosso barco está ruim demais, a gente precisa resolver isso. E um deu uma ideia aqui, outro deu uma ideia lá, e até que um falou: a gente precisa dar um trato no motor, esse motor está cansado. Entraram lá no motor e engraxaram, e troca óleo, e troca uma pecinha aqui, outra ali. Quando foram testar, o barco continuava pesado, as viagens longas, aquilo que deveria durar uma tarde, durava o dia inteiro. Até que um falou: não, o que a gente tem que fazer é trocar o motor, porque esse motor está aí há 30 anos. Trocaram o motor quando foram testar, o barquinho cansado, disfuncional, tudo mais difícil. Aí chamaram um pescador mais experiente, e ele falou para os mais novos: tira o barco da água. E ninguém entendeu essa ordem, mas tiraram. E quando puxaram o barco para fora da água, tinha centenas, milhares de coisas grudadas no casco do barco. Porque ao navegar 30 anos em alto mar, muitas coisas foram grudando. Muitas coisas foram travando ali no casco do barquinho, e aquilo foi pesando, e aquilo foi ficando, deixando ele cada vez mais disfuncional, e as viagens cada vez mais pesadas. E o que é esse barco, senão eu e você que estamos há 30, 40, 50, 70 anos em alto mar, vivendo micro-histórias, e muitas delas vão grudando e vão deixando a nossa vida pesada. E o pescador mais velho virou para os mais novos, deu uma espátula na mão de cada um e falou: raspa o casco. Raspa o casco do barco, que o problema desse barco não é a lataria, não é o motor, não é nada disso. O problema é que ele está carregando peso inútil. E muitas vezes a vida vai grudando coisas na gente e a gente simplesmente não para raspar o casco. Quantas vezes você parou esse ano para raspar o casco, para ver quantas coisas que você está carregando que não são tuas? E algumas você olha e fala: mas como é que isso aqui veio grudar em mim? Então são as micro-histórias que a gente vive, porque as nossas relações são interligadas, e é impossível passar por algumas histórias e aquilo não grudar na gente. Então existem coisas que eu preciso parar e eu preciso raspar. Assim como eu preciso aprender que algumas coisas não vão embora. Mas essa consciência de que algumas coisas não serão resolvidas também gera leveza. Porque eu admitir que alguma coisa não vai ser resolvida, gera em mim uma consciência de que preciso lidar com esse problema de outra maneira. Eu estou aqui expulsando essa questão, mas não, essa questão não vai embora. Então deixa eu mudar a minha maneira de lidar com ela. Não, eu já tentei raspar a vida e não sai. Ah, não sai? Então você precisa aprender a viver agora com isso aí, porque isso não sai. Isso gera leveza. Isso gera uma consciência, isso gera uma possibilidade de uma vida diferente. Saber que existem problemas que podem ser resolvidos, existem questões que podem ser raspadas para longe, e existem outras questões que todos nós vamos ter que enfrentar, talvez, até o final da vida. E admitir isso é libertador. Porque inclusive eu não gasto mais energia tentando me livrar de uma coisa que não vai embora. Eu gasto energia com outra coisa. Eu vou focar em outro problema. E Jesus ensina isso em muitos lugares, em muitas histórias, e nessa parábola que nós lemos hoje, através de uma viúva e um juiz injusto. Quem é essa viúva? Quem é essa mulher? Essa mulher sou eu. Essa viúva quem é? Essa viúva é você. Porque nós somos e nos sentimos muitas vezes viúvos, porque a viúva aqui na Bíblia é o símbolo da fragilidade, é o símbolo talvez da solidão, é o símbolo da falta de proteção. Eu sou essa viúva. Essa semana eu me senti essa viúva, inadequado, sem força para continuar, olhando para a vida e a vida não me ajuda.
pedindo orientação aos céus, e o céu está nublado, eu não consigo ver estrela nenhuma para reorientar meu barco? Quem é essa viúva? Eu e você, lidando com o quê? Com uma vida injusta. Lidando com o fato de que você tem lutado para ser uma boa pessoa e tem tido um monte de problema. Quem é esse juiz? Eu e você. Nós podemos ser o juiz, nós podemos ser a viúva. Porque vira e mexe, eu me condeno, eu me culpo. Vira e mexe, eu me sinto inadequado para viver. Vira e mexe, antes mesmo de tentar, eu já me acuso e me condeno. Eu sou esse juiz. Mas quem é esse juiz que nega o pedido de ajuda? E hoje à noite eu quero convidar você para pensar da seguinte maneira: essa viúva somos nós. E esse juiz injusto que nega ajuda é a vida. A vida é bonita? Sim. A vida é maravilhosa de ser vivida? Sim. Mas existem períodos, dias, que são extremamente cruéis. Existem fases em que a vida é extremamente desgostosa. E ela é extremamente injusta. E a gente precisa aprender a lidar com essa inconstância da vida, com essa ambiguidade do viver, onde o bem e o mal estão aí, porque faz parte da tua realidade, faz parte da minha realidade, a gente ter que saber se comportar diante do sucesso e não se perder na soberba do sucesso, assim como não desistir diante da frustração do fracasso, porque você não vai ser definido nem por um sucesso e nem por um fracasso. Você vai ser definido pelo encontro de sucessos e fracassos, centenas de histórias que trouxeram você até aqui. E Jesus está nos desafiando nessa história sobre a oração, sobre a importância de você orar, sobre você ter na prática da sua espiritualidade cristã o ato de você orar. E aí há quem possa dizer: não, mas eu já oro muito. E a grande questão não é se você ora muito ou pouco, a grande questão é como e por que é a tua vida de oração. Porque muitas vezes nos pegamos na nossa vida de oração numa lógica muito materialista de um Deus que tem que nos dar coisas. E oração não é para Deus te dar coisa, oração é para você ser uma pessoa diferente. Oração não é para reverter e mudar o tipo de carro que você tem. Oração é para você mudar o tipo de motorista que você é. Ou seja, a gente não tem que orar para ter, a gente tem que orar para ser. Tem uma frase do Kierkegaard que diz assim: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quando você fecha os teus olhos para orar, o que você diz? O que você pensa? Você pensa em coisas e você pede coisas? Ou você pede a Deus que mude o teu comportamento? Você pede que o Espírito sopre algo novo para você viver uma vida diferente? Isso define muito da qualidade de vida da nossa oração e daquilo que a gente espera de Deus. Porque a oração não é para você ter coisas. A oração é para você ser um tipo de pessoa. A oração não diz respeito àquilo que você vai ter ou deixar de ter. A oração diz respeito a como que você vai se comportar quando você tiver e quando faltar. Porque a oração é para mudar o teu coração, para mudar o tipo de pessoa que você é, para mudar o tipo de pai que você é, o tipo de mãe que você é, o tipo de filho que você é, porque a espiritualidade cristã diz respeito àquilo que nós somos. Porque a fé cristã, ela é um chamado para perseverança e não para mágica. E isso acho que está bastante claro já depois de tantas reflexões e tantos livros e tantas músicas que a gente já cantou, já compôs e livros escritos para dizer para você o seguinte: cara, a vida não é mole não, a vida é difícil. A vida é complicada. Quando a gente acha que consegue resolver tudo, vem uma nova onda e desarruma a vida toda, e aí? A gente tem que começar de novo. Ué, mas você não é cristão? Como é que essa onda bateu na tua porta de novo? Não, a fé cristã não diz respeito a resolver num passe de mágica a tua vida. Diz respeito a você não desistir da vida, mesmo quando a vida nega a ajuda e mostra a sua face mais cruel. Porque coisa muito comum diante dos nossos dias difíceis é a gente recorrer a alguns atalhos para buscar algumas soluções, e soluções aqui com todas as aspas do mundo. Não, quando você tem um problema muito grande, a pessoa fala assim: não, isso aí é tranquilo, eu sei resolver isso aí em 3 dias. Você fala: pô, eu quero. Não tinha uma época no mundo evangélico que teve a unção do emagrecimento?
Você tinha uma bênção lá e você emagrecia, você está no culto, tua calça cai. Isso não existe. Isso é uma tolice. É uma piada com coisa sagrada, que é a nossa vida espiritual. Mas a gente quer. A gente quer soluções rápidas para a nossa vida. E por isso a palavra perseverança, e eu escolhi hoje à noite para você não esquecer, ao invés de perseverança, a teimosia. A gente precisa de teimosia para lidar com a vida. Não, mas não tem um caminho, mas não tem assim um jeitinho rápido. Hoje é dia 15, 14, 16, mas essas próximas 2 semanas do ano eu consegui mudar completamente minha vida. Não, não tem como você mudar completamente a tua vida em 15 dias. E nem em 12 sessões. E não em 7 semanas de campanha de lugar nenhum. Porque você está vivendo do jeito que você está vivendo há 50 anos. E você acha que você vai mudar da noite para o dia? Não, a fé cristã não fala de mudança no estalar de dedos. A fé cristã fala de teimosia, de você entrar numa estrada e nessa estrada você ser moldado, você ser transformado. A gente tem que ter teimosia com a vida e não esqueça que existem alguns atalhos que deixam o nosso caminho mais longo ainda. E acho que você já deve ter entrado em algum que você falou, uma possibilidade de negócio que você falou, nossa, não, isso aqui vai dar certo, vou ficar milionário. E aí você quebrou a cara, e a pessoa passou o pé em você, e te deu um rodo. Ah, mas estava tão fácil. Pois é, porque alguns atalhos deixam a nossa vida mais complicada, mais difícil, e a estrada fica mais longa ainda. Mas a gente quer. A gente vive no mundo do expresso, das coisas rápidas. É a história daquele casal do interior, bem velhinhos. E eles moravam numa cidade bem do interior de São Paulo, nunca tinham visto um prédio na vida. E eles decidiram vir para São Paulo para ver um prédio. E vieram e trouxeram junto um netinho. Quando chegaram na rodoviária do Tietê, pegaram um taxista e pediram para levar na Avenida Paulista. Quando eles chegaram na Avenida Paulista, e eles olhavam aqueles prédios impressionados, falando, meu, como é que pode tanta gente viver assim, uma empoleirada em cima do outro, e esse trem não cair? E ele falou, não, já viemos até aqui, precisamos entrar num prédio. Ele pediu ao porteiro, o porteiro deixou ele entrar. O porteiro era da mesma cidade, porque o pessoal do interior ele se encontra em São Paulo, já viu? Ele entrou, e a senhora foi lá ver o jardim, o espelho d'água, e o senhorzinho era curioso que só vendo. Ele foi andando, de repente ele se deparou com uma salinha bem pequenininha, com um espelho cheio de botão na parede. Ele olhou e falou, meu, o que você faz numa salinha dessa? Aí passou por ele uma velhinha, muito mais velhinha que ele. Entrou naquela salinha, apertou o botão, a porta fechou e sumiu. Ele falou, mas eu não saio daqui agora. 2 minutos depois a salinha voltou, abriu a porta, saiu uma menina novinha. Ele cutucou o neto e falou, vai buscar tua avó que nós vamos dar uma volta nesse trem aqui. Que é o quê? Os nossos desejos de transformações expressas. A oração forte, querido, não existe oração forte. Isso é uma bobagem do mercado religioso. O que existe na vida é teimosia. O que existe na vida é perseverança, e Jesus ensina isso através dessa história, através de uma mulher que está dizendo, eu estou sendo injustiçada, a vida está pesada, a vida está cruel, e tem um juiz que está olhando e dizendo assim, eu não me importo nem com você e nem com Deus. Mas ela insiste tanto, que chega uma hora que ele fala assim, meu, é melhor eu atender essa mulher, porque ela não vai parar. E a atitude da viúva é exatamente a atitude que a gente tem que ter com a vida. A gente tem que insistir, a gente tem que ir atrás da ajuda, a gente tem que bater na porta, e a gente tem que insistir, nem que a gente seja chato, mas a gente tem que insistir, porque você precisa conspirar ao teu favor. Para cair de vez essa lógica, não, o universo conspira ao teu favor, não conspira, o universo nem sabe que você existe. Quem tem que conspirar ao teu favor é você. Quem tem que lutar pela tua vida é você. Quem tem que bater na porta do juiz dia e noite é você. Quem tem que correr atrás de dar sentido à tua vida é você. E por que às vezes a gente desiste desse caminho mais longo da teimosia? A gente queria a solução rápida, por causa de um negocinho maldito do nosso tempo, chamado, sabe o quê? Imagem e status. A gente é preocupado demais com a nossa imagem, e a gente não pode pedir ajuda, porque pedir ajuda é falência.
Sabe qual é o problema de um monte de casal aqui na Bethesda? É que vocês não pedem ajuda. E vocês ficam fingindo que está tudo bem. E seria muito mais produtivo vocês baterem na porta e falar ajuda, porque a casinha aqui está caindo. Mas como é que nós vamos pedir ajuda? E todo mundo vai saber que nós temos um problema. E daí? E daí? Você está vivendo para alegrar geral ou você está vivendo para ter uma vida em paz? Você está vivendo para os outros, para satisfazer a felicidade alheia? Ou você está vivendo para cuidar do teu próprio coração e da tua família? Não, nós somos visuais. E a gente devia ser como uma viúva. O pessoal está achando que você está pedindo ajuda demais. Meu, problema do pessoal. Isso é um problema deles. Eu estou cuidando dos meus. Mas a gente foi infectado pelo vírus da família Doriana. Lembra da propaganda da Doriana? Que é aquela família que de manhã eles estão lindos, felizes, arrumados e sorrindo. E numa terça-feira qualquer, eles têm uma mesa de café da manhã que parece de hotel. Eu todo dia de manhã, quando eu vou levar meus filhos para a escola, eu me sinto um fracasso, quando eu lembro da propaganda da Doriana. Que eu penso assim, cara, se aquilo ali é o padrão de uma pessoa de sucesso, eu dei ruim grande. Porque os meus filhos de manhã, eles sequer falam comigo. Que eu falo, bom dia, eles falam, porque adolescente fala e é tudo, né? Esses dias meu filho colocou assim para mim, no WhatsApp, eu falei, Fê, você quer fazer isso aqui, não sei o que lá? Ele colocou, SS. Eu falei, o que é SS? Ele falou, sim. Eu falei, você escreveu S 2 vezes, por que você não escreveu S-I-I-M? Que seria uma tecla a mais só. Aí ele colocou NS, eu falei, o que é isso? Ele falou, não sei. Entre outras, que hoje a gente precisa ter um dicionário para conversar com os filhos pelo WhatsApp. E de manhã eu saio de casa, meus filhos estão lá, e a família Doriana, eles estão rindo, tem sucos de todos os sabores na mesa deles, no meu não tem, eu nem tomo café de manhã. E eu não posso tentar comparar a vida da minha família com a família da Doriana, simplesmente porque Doriana é uma propaganda, não é uma família. Aquilo ali não é real. Aquilo ali é um produto. E você não é um produto, você é real. E você não vai conseguir resolver os problemas da tua vida no estalar de dedos. A gente vai precisar ser teimoso, a gente vai precisar perseverar. Esses sorrisos falsos, eles mandam um boleto emocional para a gente, mas é tão caro. Mas é tão caro, que às vezes fica difícil da gente pagar essa conta. A gente precisa insistir com a vida. A gente precisa insistir com a Bethesda. Você precisa insistir no teu casamento. Você precisa insistir na tua vida profissional. Sabe por quê? Porque Jesus está falando do valor da oração. E lutar é uma maneira de você orar. Toda vez que você tenta, toda vez que diante de uma doença, do desemprego, do divórcio, de problemas da tua família, sejam eles quais forem, todas as vezes que você arregaça as mangas e diz, eu vou tentar, de alguma maneira você está dizendo, sabe o que? Senhor, muito obrigado pela vida, eu não vou desistir, porque entendo a vida como um presente teu e não vou permitir que ela escorra por entre os dedos. Isso também é orar. A gente acha que a oração é sempre a gente fechar os olhos e falar algumas palavras. Essa é uma das lindas maneiras da gente expressar o que sentimos, o que somos diante do Senhor. A outra é a gente ir para a sessão de quimioterapia, enfrentar aqueles duros minutos, mas de alguma maneira você está dizendo, essa química, esse remédio entrando nas minhas veias, eles de alguma maneira expressam aquilo que eu sinto em relação a Deus. Eu quero viver e eu vou dar trabalho para morrer. É isso. A gente precisa ser teimoso com a vida. Eu lembro da história de Davi e Golias. O Golias está lá, dia e noite, durante 40 dias, zombando de Israel, convocando as pessoas à luta.
os guerreiros, fingindo que não é com ele, se acovardando, se escondendo, e de repente Davi, um rapazinho ali, pastorzinho de ovelha, fala: o que é que está acontecendo? Eu estou interessado. Os primeiros que ouvem Davi falar sobre isso, falam: Davi, olha o teu tamanho, cara. E ele não dá ouvido para isso aí, ele continua. E ele continua querendo saber, e ele continua se interessando, e ele continua teimando. Ele falou: não, eu quero ir. E todo mundo falando: você vai lutar com Golias? Mas se enxerga, cara, tu é pastor de ovelha, cara. E ele não ouve isso, ele vai para o próximo até que ele chega diante de Saul, diante do rei. E o rei está precisando de um guerreiro que se dispõe a lutar com Golias. E quando Davi se apresenta, ao invés de Saul falar assim: pô, finalmente encontrei alguém. Sabe o que o rei fala para Davi? Ele fala: Davi, olha o teu tamanho. Você tem de vida o que Golias tem de guerra. Você não tem a menor condição. Aí o Davi desiste? Não. Ele fala: não admito. Eu posso ser pequeno, eu posso ser pobre, eu posso não ter estrutura, mas tudo que foi colocado na minha mão eu tentei, eu fui atrás, eu cuido das ovelhas, e quando alguém ou algum animal tenta atacar, eu vou atrás, eu mato, eu liberto. E Davi de alguma maneira está dizendo assim: Saul, eu sou em favor da vida, e se a morte está batendo na minha porta, eu não vou cruzar os braços, eu vou enfrentar, porque eu vou dar trabalho para ela. E Davi vai para a guerra sem condição, sem estrutura, mas com uma coisa dentro dele, uma teimosia de que vale a pena a gente lutar, porque Deus está do lado daqueles que lutam. Tem uma frase do Winnicott que eu gosto demais, que ele diz assim: ó Deus, que eu esteja vivo no dia da minha morte. É Davi diante de Golias, é essa mulher diante do juiz. Olha, pode ser que eu morra hoje, mas tem uma coisa que a morte vai ficar sabendo: eu estou vivo, e eu não desprezei a vida, eu não deixei que ela passasse por entre os dedos e a minha história se transformasse num ajuntamento de histórias sem graça. Não, é a teimosia pode salvar a tua vida. Ou seja, a gente não pode cair nessa história de não fazer por causa da opinião alheia. A gente não pode deixar de fazer por medo, ou por falta de estrutura, ou por qualquer questão. Não, a gente precisa sim aceitar que às vezes a gente precisa recuar, que às vezes a gente tem que fortalecer, que às vezes a gente tem que mudar a estratégia, que às vezes, mas a gente não pode deixar de fazer, porque todo mundo que faz está de alguma maneira agradecendo a Deus pelo dom da vida. Qual foi a última vez que você foi teimoso com a vida? Qual foi a última vez que você perseverou, que você insistiu? Mas por você, não é pelos outros. Porque sempre que a gente fica se comparando com os outros, a nossa vida vira uma desgraça. Não, a gente tem que perseverar e continuar na corrida por nós mesmos. Vocês sabem que eu corro maratonas, né? Por influência do Ricardo, eu entrei nisso aí, já corri 13 maratonas. E sempre que eu estou no quilômetro 35, eu penso assim: o que eu estou fazendo aqui? Essa é a minha frase que vem. E geralmente nesse quilômetro 35, passa por mim umas senhorinhas. E elas passam mesmo, elas passam e vão embora, elas me deixam para trás. E eu falo assim: não vou perder para essa mulher não. A idade dela. E ela vai embora, não, eu vou ganhar dela. E aí começa a desgraça do quê? De querer viver a vida dos outros, e de querer me comparar com os outros, ao invés de cuidar do meu próprio quintal, reconhecer as minhas potencialidades, reconhecer as minhas possibilidades, reconhecer os meus limites, e então me organizar para terminar a prova. Eu nunca desisti de uma maratona, nunca. Todas eu concluí, às vezes cambaleando e morto, mas eu cheguei no final. E todas as vezes eu precisei me organizar da seguinte maneira: aceite as suas possibilidades e corra a corrida do jeito que você pode, porque essa é a sua corrida. Você tem que ser teimoso com as suas possibilidades. Você tem que acreditar nas suas potencialidades. E se precisar diminuir o ritmo, diminua, porque é muito mais gostoso do que fazer 3 km numa velocidade alta. Sabe o que é? Fazer 42 na sua e passar a linha de chegada e dizer: tá feito, fui eu que fiz.
Ah, mas levei 25 horas, não importa, fui eu que fiz, era o que eu tinha para fazer e foi o que eu fiz. Porque eu não desisti da prova. E na vida a gente tem que ter essa consciência de corredor, que todo mundo aqui está diante de uma prova, todo mundo aqui está diante de um desafio, e vira e mexe a gente vai ter vontade de desistir. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser teimoso. Ó Deus, que eu esteja vivo no dia da minha morte. Para quando a morte chegar, ela vai ter que ter trabalho para me levar embora. E o texto termina com Jesus fazendo uma fundamental pergunta. E a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Jesus fala de uma viúva que está cheia de problema e ela é injustiçada. E Jesus não a define como uma viúva pobre e injustiçada. Como que ele a define? Como uma mulher de fé. E ele coloca uma pergunta hoje à noite no teu colo. Quanto da fé dessa viúva ele encontra na Betesda? Quanto dessa teimosia em continuar lutando e vivendo, ele vai encontrar aqui hoje à noite? E isso é muito maravilhoso, isso que me encanta na espiritualidade da Betesda, que é essa responsabilidade. A resposta a essa pergunta, ela é sua. Como que é a tua fé? É a que fica fazendo estalar de dedos para ver se coisas mágicas acontecem? Ou a tua fé é a da perseverança, que vai dia após dia, luta após luta, acreditando que o dia de amanhã pode ser melhor, que nós vamos conseguir virar esse jogo, que nós vamos conseguir viver uma vida diferente, não no estalar de dedos e não do dia para a noite, mas num processo incrível de teimosia, de esperança, de resiliência, de resistência. Uma hora a gente vai poder olhar para trás e falar: a prova está concluída, a nossa vida mudou e fizemos isso de mãos dadas com o Senhor. Essa resposta é sua. Se você quer tornar a sua vida, o ano que vem, já que estamos apagando as luzes de 2019, inevitavelmente fazendo planos para o ano que vem, a gente tem que inserir o item da teimosia. De dizer: olha, o sistema todo está falando que é X, e que eu não tenho condições e que não vai dar. Pois eu vou continuar acreditando que Deus é por mim e isso basta. Fique em pé, eu quero orar com você.